Bom, pessoal, eu disponibilizei então o material, eu vou seguir um pouquinho o nosso roteiro aqui, tá? Qual é a ideia desse nosso fórum esse mês? Vejam bem, eu tenho recebido muitas perguntas sobre riscos e oportunidades, né? É um tema extremamente importante dentro das normas ISO, presente em todas as normas que foram publicadas após 2015, né? Vocês lembram que eu já falei para vocês em alguns momentos que lá em 2015, quando da revisão da 9001, nós tínhamos ali uma estrutura desenhada pela ISO, que a partir de então aquela estrutura ela foi sendo seguida por todas as normas. E aí, dentro dessa estrutura, dentro desse PDCA, veio a necessidade de nós olharmos para aquilo que acontecia à nossa volta, como o contexto da organização, não é isso? E uma das coisas que vem desse contexto é a análise de riscos e oportunidades. Então, assim, isto é muito importante. A análise de risco e oportunidade é muito importante, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ficar bastante atento quando a gente fala de riscos e oportunidades é que a análise do risco e oportunidade, pessoal, ela vem da análise do meu contexto. Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam estar atentos, né? A ideia da gente analisar riscos e oportunidades é para a gente dizer, olha, nossa organização, ela não está sozinha no mundo. Ao nosso redor existem fatores internos e externos que podem nos influenciar, tudo bem? E também, pessoal, o nosso ambiente interno aqui, ó, a cultura, o processo de comunicação da minha organização, tudo isso pode interferir também nos meus resultados. Então, a norma traz esse olhar estratégico. Isso eu estou falando de todas elas. Eu posso falar disso dentro da 9001, eu posso falar isso dentro do meio ambiente, da saúde e segurança, da gestão de energia, da segurança da informação. Podemos falar isso dentro de qualquer norma. Podemos falar isso dentro de qualquer norma. Então, isso é muito importante. Então, essa é a primeira coisa, tá? E a gente vai ver como a gente pode fazer isso na prática. Eu até coloquei aqui. Então, como é que a gente levanta esse contexto e como é que a gente faz essa análise de risco, né? Eu estou aqui no slide 2 com vocês. E aí, na sequência, eu falei que a gente iria falar um pouquinho sobre como a gente analisa também esses riscos e oportunidades. E, por último, e não menos importante, talvez a etapa mais importante da nossa noite de hoje, falar de plano de ação de riscos e oportunidades. Esses tópicos nós não vamos, em nenhum momento, nós não vamos errar mais. Jaciara, essas dúvidas são normais, são comuns? Muito comuns. Muito comuns. Não se penalizem. Estamos diante do que a norma tem de mais estratégico. Eu sempre falo isso, eu sempre ressalto isso. Estamos diante do que a norma tem de mais estratégico. E por ser tão estratégico, é extremamente importante, né? É muito importante. Então, a gente vai entrar nesse campo agora mais estratégico, vamos entender como é que isso se materializa, tudo bem? Para que a gente chegue nessa análise de riscos e oportunidades, tá? No material de vocês, aí no slide 3, eu deixo para vocês uma reflexão sobre o PDCA dessa nova estrutura ISO. Eu tomei a liberdade de colocar para vocês o PDCA da ISO 9000, tá bom? Porém, eu já adianto para vocês que quando a gente fala deste PDCA, ele é muito parecido, ele é muito similar ao que nós temos dentro do PDCA das outras normas. Nós não vamos ter aqui grandes mudanças, porque o esqueleto normativo, ele é muito parecido, ele é na verdade igual. Eu vou ter ali subitens dentro de cada requisito, mas o esqueleto, ele é muito parecido. Então vamos lá. Por que é importante a gente entender de onde vem esse PDCA, pessoal? Por que esse PDCA existe e como é que eu enxergo o contexto dentro desse PDCA? Primeiro, vejam bem,
Quando a gente fala de contexto, quando a gente fala de questões internas e questões externas, nós estamos falando de pontos que a organização tem muito fortes, né? E pontos que a organização é mais frágil, né? Então eu tenho ali um ponto forte, que aí daqui a pouco, até no slide, eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Então eu tenho ali N pontos fortes que a minha empresa tem, e essa é uma análise que vocês vão fazer com a liderança de vocês, que vocês vão fazer com a alta direção, né? Vocês vão precisar enxergar isso, né? E aí, Jaciara, como é que eu posso fazer isso? De várias maneiras. Você pode fazer uma reunião e fazer um grande brainstorm ali. Você pode aplicar a matriz de SWOT, se você quiser, que é uma ferramenta, inclusive, bastante interessante, né? Para que a gente analise contexto. Mas o que é importante? É você levantar no teu ambiente interno, primeiramente, vamos falar do ambiente interno, tudo que você tem de positivo. Tudo que a tua organização faz muito bem. Tudo que a tua organização faz bem, né? Isso você vai levantar. Joia. Jaciara, por que isso é importante? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Vamos entender que esses pontos fortes, eles podem significar para a gente oportunidades. Beleza? Ok. Fiz os meus pontos fortes. Aí, para onde é que eu venho? Para os meus pontos fracos, né? E às vezes a gente fica com aquele cuidado de que, mas eu não queria levantar os pontos fracos, porque de repente eu estou dando para o auditor, né, a trilha que ele queria, para ele enxergar. Esse não é o objetivo. O levantar os pontos desfavoráveis, os pontos fracos, é exatamente o contrário, para que a gente possa trabalhar esses pontos, para que a gente analise esses riscos, né, e consiga estruturar um plano de ação. Então, aqui eu já começo a concluir mais ou menos o porquê que a gente chama de risco e oportunidade, né? Porque a oportunidade vai nascer de pontos fortes e que eu posso ainda melhorar. Em compensação, os riscos vão nascer dos pontos em que eu estou mais frágil e que eu também posso e devo melhorar, né? Aí eu devo melhorar. Legal, beleza. Então, vamos agora voltar para o PDCA. Entendemos as questões internas, né? Que a gente está ali dentro do ambiente da nossa empresa. É mais fácil a gente levantar as questões internas. Eu sempre falo isso. É mais simples. Por quê? Porque você está ali no dia a dia, você consegue enxergar isso com as pessoas que ali estão contigo. Joia! Agora, qual é o nosso desafio? São as questões externas. E é por isso que eu coloco aqui o PDCA, para que vocês consigam enxergar nesse material e lembrar, né? Quando vocês estiverem fazendo esse exercício junto aí com a tua liderança, quando vocês estiverem atuando, ou quem já é consultor ou busca fazer trabalhos de consultoria junto com o teu cliente, que esta borda cinza do PDCA é exatamente os fatores externos. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, e eu queria inclusive que vocês anotassem isso aí, eu não sei se vocês estão com o caderninho de vocês, ou no celular, anota, que uma das coisas muito corriqueiras, um dos erros muito corriqueiros, é quando a gente estabelece riscos e oportunidades e a gente só olhou para os fatores internos. Então, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer com a gente. E não vai acontecer por quê? Porque vocês vão lembrar deste PDCA. Vocês vão dizer, já a Ciara bem que falou, o PDCA está ali, o PDCA vai me lembrar que aquela borda cinza, aquela borda externa, ela quer dizer que eu também tenho que levantar o contexto externo. É o que está fora do meu quadrado. É literalmente um quadrado, né? Aqui na figura do PDCA, eu estou olhando para ele, aparentemente é um quadrado, é que ele está arredondado, né? Aboloadozinho, mas ele é um quadrado ali, né? Então eu não posso esquecer disso que está do lado de fora. O contexto não é só algo que está dentro da organização. O contexto é algo que extrapola essas paredes, que vai para fora dessas paredes, que vai exatamente olhar agora para o que eu tenho aqui fora. E é aí que vocês vão ter um grande desafio, porque nem sempre a alta liderança
ela está preparada para fazer essa análise. Então, preparem-se, porque vocês vão fazer aqui um grande exercício com a tua alta direção, com a tua liderança, para vocês chegarem nessa análise do contexto externo. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Eu vou só voltar aqui no chat para ver se vocês escreveram alguma coisa, ver se vocês têm alguma pergunta. Pronto, estou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fala pra gente, tá? Estamos aqui para responder. Bom, vou voltar então no meu PDCA. Vamos então agora para as nossas questões externas. Vamos lá. O que é para nós as questões externas? É a mesma coisa da interna, só que agora a gente vira um pouquinho a chave. Eu também preciso ali, né? Eu também preciso ali enxergar o que tem de positivo, tá certo? Positivo do ponto de vista externo e o que é uma ameaça, o que pode ali ser uma ameaça e que pode interferir no meu ambiente interno e que vem de fora. Vem aqui, ó, vem dessa borda cinza. Então, quando eu falei para vocês que a análise de SWOT, ela tem sido uma ferramenta muito utilizada para essa análise de contexto, é verdade. Muitas empresas têm utilizado o SWOT para fazer essa contextualização. Então, eu vou ali buscar agora as oportunidades, ou seja, o que existe no mercado, o que existe ao meu redor nessa borda cinza que é positivo e o que pode para mim significar uma ameaça. Bom, vocês provavelmente já mataram a charada por analogia. Se nas questões internas, né, o ponto positivo pode ser uma oportunidade e o ponto desfavorável pode ser um risco, nas externas a gente vai seguir o mesmo raciocínio, né? Na verdade, a oportunidade externa por si só é uma oportunidade, não é verdade? E os riscos estão aonde? Estão nas ameaças. Então eu uso a mesma analogia. Os riscos estão lá na ameaça. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Uma coisa super importante que a gente precisa pensar agora, eu consegui entender o PDCA, eu consegui entender como eu consigo chegar nesse contexto e agora eu tenho uma ideia de como eu posso fazer essa análise de contexto. Ok, eu posso fazer um brainstorm, trazer minha liderança, trazer o meu diretor, né? Vou trazer ali a minha alta direção e vou fazer esse momento. Joia! O que vai acontecer com esse apurado, com tudo isso que vocês coletaram de informação? Que provavelmente é uma informação muito rica, é uma informação que vai trazer para vocês uma fotografia da tua empresa do ponto de vista interno, né? E externo também, porque vai trazer as nuances dessa questão externa. O que a gente vai fazer com isso? Vocês concordam comigo que a norma ela seria extremamente incompleta se a gente não pegasse esse arcabouço, tudo isso que a gente levantou, e a gente transformasse isso numa energia, numa melhoria do nosso sistema, né? Do que adiantaria a gente ter todo esse cuidado em levantar esse contexto, em enxergar esses pontos positivos, em enxergar esses pontos de melhoria, ok? Se nós não tivéssemos como trabalhar isso, ficaria uma coisa solta, né? Ficaria uma coisa ali meio que sem nexo, né? Eu brinco que eu digo assim, seria uma coisa, eu falo isso para os meus clientes, seria uma coisa que você iria construir e você iria engavetar e guardar aquilo ali. Então não é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer então com isso, né? Qual é o próximo passo? Agora que eu construí o meu SWOT, né? É por isso que eu até coloquei aí, ó, o SWOT para vocês no slide 4, eu coloquei o SWOT, né? Para vocês lembrarem que é uma ferramenta possível. E mais uma vez, não é a única, vocês podem utilizar outras ferramentas. Então vamos lá.